Fala galera do FTU, pode isso, o FTU de hoje traz o tema Eu Não Ajudo em Casa. E aí, como é que você é em casa? Já vai comentando aí, nós vamos falar muito sobre esse assunto, trouxemos a Maíra e o Lucas Magalhães, mãe e filho, que vão falar um pouquinho se o Lucas ajuda ou não ajuda em casa, né? Mãe, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Seja bem-vindo. E é um assunto que sempre dá discussão em casa, né? Polêmica não acerta, a gente já sabe que os comentários aí vai ter mãe reclamando, vai ter pai chorando, mas é para ajudar que a gente está aqui. Nem tudo é passe de mágica e nem todos os filhos são iguais, a gente sabe disso. Principalmente onde tem irmãos, né? Semana passada a gente falava, há 2 semanas a gente falava de irmãos e sempre tem aquele que faz pelos outros, aquele que não quer fazer, aquele que quer pagar para o outro fazer no lugar dele. Mas nós queremos falar hoje de você. Como você é em casa? Você ajuda? Você ajuda em casa? Ou você faz tudo reclamando, resmungando, só faz quando vai ganhar alguma coisa? Como é que é você em casa? Já aproveita no início agora do nosso Pode Isso FTU de hoje, espalhe o link para a galera, fala para todo mundo que a gente já está no ar e já vai comentando aí. O que você ajuda em casa? Nós queremos saber. Nós vamos colocar para você o vídeo de uma mãe ensinando coisas que parecem óbvias, mas muitas vezes as pessoas se esquecem. Veja só. Okay, on the rack. Okay. Got it. Oh, that's what that's for? E aí, mãe, quais são as coisas que o Lucas tem dificuldade de fazer em casa? Em relação ao banheiro, era difícil, tinha que ir lá e chamar ele, Lucas, não é assim, é desse jeito. Não fecha a tampa do vaso, não dá descarga? Muitas vezes esquecia. Esquecia. Geralmente ele saía para ir para a escola, a cama ficava daquele jeito, né? Aí chegava da escola, colocava o tênis embaixo da cama, outro do lado e as meias sujas tudo embaixo da mesinha do computador. Mas essa história de arrumar a cama tem uma explicação lógica. Para que ele vai arrumar a cama se ele vai usar de novo? Né? Essa é a desculpa do Era a adolescente. desculpa dele. Você falava isso, Lucas? O que mais você tinha dificuldade de ajudar a sua mãe em casa? Eu tinha dificuldade principalmente nas tarefas, né, sobre a organização, a limpeza da casa, mas nessas coisas aí. Mas organização do seu quarto ou da casa em geral? Os dois. Porque são dois, vamos dizer, dois territórios, né? O território do quarto que é dele, ele que bagunça, e nas tarefas gerais da casa. Foi difícil que ele entendesse que ele faz parte dessa casa toda? Foi difícil no começo, porque eu falava, Lucas, eu faço comida para todo mundo, eu não faço só para mim. Então, já vai lavar o seu prato? Então, já lava o que tá lá dentro da pia. Mas não foi eu que sujei. Eu falava, mas Lucas, você não usou também. Não, mas não foi eu que sujei. Deixava lá. Não, quem sujou? E aí ele chamava a irmã, né? Você deixou o prato lá, a mãe tá chamando que é para lavar. Ainda era dedo duro, né? Ia lá e dedurava. Mas olha, o adolescente hoje, cada vez ele tem sido uma figura mais ausente dentro de casa, né? Ele se fecha muito no computador, no celular, ele quer viver o seu mundinho. A senhora percebeu que em algum momento o Lucas começou a se distanciar de todo mundo? Em algum tempo, né, dos 7 para 8 anos mais ou menos, ele estava com aquela mania de Roblox. E eu não entendia, porque eu ficava mexendo nessas coisas. Então, geralmente, a gente procurava o Lucas, ele estava sempre dentro do quarto. Ele chegava, almoçava, já ia direto para o quarto. Tinha que ficar, Lucas, fez a lição daqui a pouco. Lucas fez a lição, então a gente começou a notar a ausência dele. E aí foi onde eu comecei a controlar o celular dele. E-mail, essas coisas, porque até então eu não tinha noção. Depois eu entendi que a gente também podia controlar ele pelo e-mail, que ele recebia de mensagem e poderia ter acesso. Então, antes disso, eu não sabia. Então, ficou algum tempo o Lucas jogando, sem a gente ter noção do que ele estava fazendo, porque ele ficava só dentro do quarto. E aí, o Lucas, o que você está fazendo? Não, é só um joguinho. E esse joguinho parecia ser inocente. Quando eu comecei a ver o conteúdo dos chats, aí eu... Lucas, como que pode isso aqui? Não, mãe, mas não é ele que está falando, sou eu. Então, essa parte a gente começou a observar mais ele. O que tinha no chat, Lucas? Eram umas conversas sobre dinheiro, essas coisas. Tinha muito sobre
coisas que adolescente faz hoje em dia, né? Quer se envolver mais pro lado das coisas erradas. Ofereciam ou pediam? Os dois. Ali na conversa falava o quê? Falava muito sobre as apostas. Eu lembro também que tinha gente que comentava também, não só sobre isso, mas sobre encontros na vida real, sobre conversas mais íntimas. Olha só, Roblox. De inocente não tem nada ali. Jogo de uma criança que tinha 7, 8 anos. Fica o alerta aí. Aliás, pai, mãe, nós teremos um episódio falando só sobre games. Nós vamos ter um episódio aqui, o alerta vai estar bem, mas bem dado para você entender. Olha, o jogo em si é até inofensivo, mas o chat é o que vem o perigo, né? Você não tinha noção que era perigoso. Não, pra mim era algo normal, porque eu via todo mundo falando, né? Então, era aquele pensamento, se todo mundo faz, que mal faz? Pois é, e tem muito adolescente preso, né? Muito adolescente que passa muito tempo na tela do celular, no jogo, e aí quando o pai e a mãe chama para comer, para fazer as coisas, fica irritado, vai reclamando, e ali ele não sabe, mas ele acende o botão da ira da mãe, né? É. Filho fazer as coisas reclamando é uma ofensa para a mãe. Quando ia chamar, eu já vou. Toda hora, o tempo todo, eu já vou. Mas o que você tá fazendo? Não, eu tô terminando um negocinho aqui, é muito rápido, eu já tô indo. E esse eu já tô indo, não ia. E geralmente tem horário, lá em casa é assim, ao meio-dia todo mundo tem que estar sentado comendo. A minha mãe sempre colocou regra nos horários. Então, o Lucas chegava da escola, tomava banho e já tinha que almoçar. Só que o período que eu estava fora de casa fazendo entrega, a minha mãe, o Lucas não quer comer. O Lucas disse que está sem fome. Aí eu chegava em casa e estava ele lá no computador. Esse era o motivo de estar sem fome. E aí é onde começa o problema, porque aí ele começa a substituir, começa a ficar desorganizado nos horários, né? Não tem hora para comer, não tem hora para dormir, tá sempre desorganizado. Sim, não é só o conteúdo que o pai e a mãe têm que olhar, não é pelo conteúdo parecer ser inocente, coisa de criança, não é só isso. Aqui é altamente viciante. Você chegou a perceber esse vício? Sim, inclusive, eu era muito viciado nesses jogos. Eu praticamente passava o dia inteiro em computador, celular, essas coisas. Somente na escola já estava no jogo, na verdade? É, também. Tá vendo? Quer dizer, não é só ali o controle, que o pai e a mãe às vezes até controlam, né? Tem ali o método, como você falou, não, eu aprendi a ver a conversa, tudo bem. Só que aquele tipo de jogo é programado para viciar a mente do seu filho. É programado para condicionar ele estar o tempo todo pensando em o que vai se fazer depois, qual a fase, e eu não entendo nada de jogo, graças a Deus. Ele é feito para roubar a atenção o tempo todo, né? Agora, a senhora percebe, por exemplo, que a senhora permitia que isso se tornasse um vício no Lucas, por exemplo? Ou seja, onde que eu quero chegar? A senhora também não impunha, tem que ser isso nessa hora, tem que ser aquilo naquela hora. A senhora foi deixando ele fazer o que queria e depois percebeu que já estava ficando fora de controle? Sim, porque como ele estava quietinho no quarto, a gente via a inocência, né? Tá lá no quarto, não tá fazendo nada de errado, não tá na rua. Então a gente achava que estava tudo certo. Não via maldade, até a gente ler as mensagens. Então não tinha maldade, era algo assim... o que você está fazendo? Tô fazendo casa, eu tô construindo pontes e não sei o quê. Legal, é um jogo bacana. Até a gente ver o conteúdo que tinha por trás do jogo. E a falta de paciência nele. Isso daí gerou estresse nele, ele ficava nervoso, ficava irritado. Gente, Lucas, vai tomar banho. Ele já vinha emburrado, já vinha resmungando. Falava, Lucas, tá na hora de fazer a lição. Não sei o quê, depois eu faço. E era sempre assim, sempre nervosinho, sempre brigando com todo mundo. Quer dizer, a bagunça do quarto, a bagunça que ele não gosta de consertar, na verdade, já estava dentro dele. Estava dentro. Ele já estava ansioso, já estava nervoso, estava intolerante, né? Ou seja, o adolescente em casa, muitas vezes ele não gosta de ajudar, porque ele já está muito envolvido com outras coisas. E aí é quando o pai e a mãe falam, ele reclama, ele briga, ele bate porta, faz bico, faz cara, e a gente vai percebendo que isso é já sintoma de que ele está
dependente, viciado mesmo daquela distração, seja redes sociais, seja videogame, mas ele já está ali preso àquilo. Toda desordem já mostra que a pessoa não quer submeter a ordem, a disciplina, não quer a obediência. É só andar aqui pela região do Brás, você vai perceber isso. Quando a pessoa quer fazer só do jeito dela, começa a bagunça. É exatamente isso. Aliás, faça uma avaliação aí. Vai lá no seu armário agora, nas suas gavetas, e avalie como você está. Você sabia que até a psicologia diz que se você quer avaliar o interior de uma pessoa, basta analisar como ela está cuidando do guarda-roupa dela e das gavetas dela? Tô até bebendo água aqui. Só de pensar no que você tá vendo aí agora. Então, dá uma olhadinha aí, corre lá e já comenta aí, deixa aí nos comentários se você arruma, se você não arruma, se tá bagunçado, é melhor depois, volta daqui 24 horas, né? Tem adolescente que está mandando a pergunta, vamos conferir a primeira. Olá, eu me chamo Esther, eu sou do templo e eu quero ajudar minha mãe, mas eu sempre tô cansada quando ela pede. O que eu faço? A pergunta é, Esther, se as suas amigas te chamam para ir pro shopping, você também vai falar, tô cansada? E aí? Pois é, eu tô sempre cansada. Vamos primeiro avaliar. A Esther às vezes está cansada porque levanta cedo para a escola, depois tem educação física, o que mais? Tem atividades extras escolares. Então ela chega em casa, ela já está cansada e a mãe não entende isso. A menina mal pisa o pé em casa e fala, tem que tirar o lixo. Né? Ó, sua cama você não arrumou. Ou a Esther também está naquele comportamento desregrado que a gente estava falando aqui do Lucas, né? Sim. Vai dormir tarde demais, depois tem que levantar cedo, aí fica com os horários todos desregulados. A senhora percebia que ele já estava todo fora de controle? Sim, já estava bastante, porque a perua passava 10 para as 6 da manhã. Então ele tinha que acordar todo dia às 5. No começo era aquele ânimo total. De repente o Lucas começou a dormir mais tarde, aí o sono dele já foi, né, sendo diferente. Então, aquilo lá gerava um nervoso nele. De manhã a gente chamava, Lucas, tá na hora. Eu já tô indo. Esse já tô indo, aí às vezes saía sem tomar café, saía correndo, colocando a roupa no meio do caminho, porque acordava realmente cansado. Então, cansado, às vezes, é consequência, Esther, de você colocar disciplina nos seus horários de dormir, de comer, de levantar, para você não ficar cansada. Porque se você está o tempo todo cansada, também a sua mãe pode te levar no médico fazer exame, se não está faltando alguma vitamina, né? A pergunta é essa, eu tô cansada só para algumas coisas, só para que eu não quero fazer, eu tô cansada para tudo. Tem essa diferença também. Né? Tem hora que você só tá cansada para aquilo que você não quer fazer, mas porque você quer, você tem ânimo. Então, a disciplina, ela anda junto aí com a inteligência, com a sabedoria, elas andam juntas. Porque se eu entendo, a gente tem até essa aula lá na God Build School, se eu entendo, se eu arrumo a minha cama, a primeira coisa que eu faço no dia, eu vou lá e arrumo a minha cama, que é uma grande dificuldade dos adolescentes, né? E é o grande problema também com as mães, é a cama. Mas a cama é sua, você que tem que manter ela limpa, organizada. Ali é onde você vai descansar e é onde você não conseguia depois dormir direito. Nessa época que você estava jogando, o seu sono também era prejudicado. Sim, eu passava o dia inteiro no computador, mas a noite inteira no celular. Então eu ficava vendo um monte de conteúdo, ficava jogando a noite inteira. Pois é. E uma coisa que vai refletir é que esse período em casa, lá na frente, vai refletir a responsabilidade da pessoa adulta no trabalho, né? Porque quem não é bom filho não vai ser bom marido. Se eu não ajudo em casa, no trabalho também eu vou ter preguiça. Eu lembro, né, quando a gente foi para os Estados Unidos, em 2001, e ali eu trabalhava com muitos adolescentes. Era uma pizzaria, então tinha muitos adolescentes. Principalmente no período das férias de julho, eles buscam um emprego para ganhar um dinheirinho nas férias. E lá tinha um cara que era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que você falava com ele, ele tinha um gravador de voz. Aí ele vinha e fala assim, fala de novo aí. Aí você falava, aí ele falava assim, fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que. Ele era preguiçoso até para pensar. Ele não tinha coragem de prestar atenção na gente,
para entender o que ele tinha que fazer. Ele tinha que gravar para fazer depois. Então a pessoa vai se tornando, não é só cansada, não, ela vai se tornando preguiçosa para pensar. Ele nunca está com atenção, né? O pai está falando, ele está lá, já vou, tá bom. Então ele não está prestando atenção no que está ali de fato acontecendo. E a tecnologia tem estragado muito esse lado aí do raciocínio, do amadurecimento até do adolescente. Ele está ficando cada vez mais preguiçoso, não só mentalmente, mas até em relação ao futuro. Aquilo que você pergunta assim, o que você quer fazer da sua vida? Não quer nem pensar a respeito. Não tem mais ânimo para isso. E isso é fruto dessa geração que só fica no celular e no computador. Porque vai consumindo, né, até as energias dele, os sonhos, os projetos. Então, você está sempre cansado? Avalie. E mãe, se o adolescente também está cansado, coloca ele para dormir. Eche una siesta, como se diz em espanhol. Almoça, dorme um pouquinho, meia hora ali, depois ele vai acordar renovado. Porque às vezes os pais também topem o filho de responsabilidade, né? Tá o tempo todo ocupando o tempo dele. Mas ele também precisa desse tempo de chegar, ter a preguiça dele, come, toma um banho, aí depois ele vai desenvolver as outras tarefas. Mas aí depende também da disciplina dos pais, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Eu arrumo meu quarto, mas 3 dias depois ele já tá todo bagunçado de novo. Consegue me ajudar com uma dica? Consigo sim, dona Beatriz, consigo. Vou lá arrumar o quarto para você. Foi você que bagunçou, seu quarto é seu. Você quem dorme lá. Você fala 3 dias depois ele já tá todo bagunçado, então o problema é de quem dorme lá, né? Quer dizer, adolescente ele consegue, ele tem a arte de tirar a calça, a cueca, a meia, tudo numa só e joga lá fora do cesto. Realmente. Agora, aproveitando, eu queria entender qual o problema que vocês têm com as meias, que deixa lá dentro do sapato. Me explica isso. No sapato, na gaveta. Não, meia suja, eu tô falando. Qual a linha de raciocínio de guardar meia suja? Não tem explicação. Não tem explicação. Calma aí, porque eu tô sentindo o nosso entrevistado coagido. Né? Como é que fala lá no tribunal lá? Fala assim, como é que fala que o advogado de defesa, ele fala assim para o juiz, como é que é? Protesto, meritíssimo, protesto. O meu cliente está sendo coagido com as suas perguntas. Ele não veio aqui para ser julgado, ele veio aqui para comentar. Estou fazendo só uma pesquisa aqui, aproveitando ele. Então, a preguiça do adolescente é até normal. Eu sei porque o adolescente ele chega, chora de preguiça. Né? Ele chora. A mãe fala, vai lá, ele... Tá vendo? Tudo eu. Só manda eu. Tá lá a Aline lá. Por que não chama a Aline? É tudo eu. Ele chora de preguiça. Ele consegue chorar de preguiça. A senhora já pegou ele chorando de preguiça? Já. Só não fala que foi hoje, não. Não, foi ontem. Não foi. Nas últimas 24 horas. Era bem complicado. Lucas, é a sua vez, porque é dividido. Lucas, hoje é a sua vez. Não, mas eu tô cheio de lição, porque não pode ser amanhã. Pede pra alguém fazer pra mim. E, não, Lucas, é você. Aí foi emburrado, chorando. Pois é, na nossa época não tinha 3 opções, só tinha 2. Ou faz ou chinelo. Então, assim, o adolescente era bem fácil de decidir, né? Era fácil, era rápido. A mãe falava, ou você vai, ou eu vou aí. Esse eu vou aí, já viu o terremoto, né? Mas hoje em dia os pais, às vezes eles permitem que o filho tenha mais poder de decisão e aí ele acaba aprendendo do jeito errado, porque depois ele não vai querer submeter um patrão, não vai querer submeter um chefe, ele começa a ter dificuldade na escola, né? A senhora foi percebendo que o Lucas estava perdendo já o controle. Tava. O estopim foi o dia que ele falou assim, mãe, eu não tenho meia. Como assim, Lucas? Mãe, a senhora tem lavado roupa? Lucas? Mas, para tudo! O cara ainda teve a cara de pau de perguntar, questionar se a senhora estava cuidando bem da casa. Aí como assim? Eu não tenho meia para ir para a escola, mãe. Lucas, como não tenho meia? Aí eu fui abrir a gaveta e cadê as meias do Lucas? Cemitério. Olha, a minha avó recolheu a roupa, ela deve ter confundido e trocado. As minhas meias sumiram. Aí eu não falei nada, deixei ele lá resmungando. Só um minutinho, deixa eu ver se tá aqui. Não, tá aqui também não, Lucas. No dia seguinte, tô arrumando o quarto, abro uma caixa de tênis,
A caixa entupida de meia. Aí eu Explodiu. fiz questão de tirar foto. Eu falei, não, eu vou ter que mandar pra ele, pra eu mostrar pra ele onde que tá as meias que sumiram. Supostamente foi a avó que deve ter perdido as meias Não, dele. a avó que guardou A lá dentro avó- da a avó. caixa. Foi a avó. A caixa tava cheia de meia. Eu não vou falei, protestar, Meretíssimo, dessa vez. Eu não protesto. Tá Pode prender, vendo? pode levar, né? Falei. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai falar, a senhora colocou o Lucas na academia do Intelimem. Sim. Virou cadete da academia do Intelimem. Nós vamos falar sobre essa academia daqui a pouquinho, que a gente tem aqui no Templo de Salomão, que tem ajudado muito adolescente a mudar o comportamento, né? Muito. Ajudou o Lucas, assim, 100%. Não, 99%, 100% ainda não. Mas 100%. Ele tá Eu falo pra Paty, tem certas vezes que eu não tiro o sapato da sala pra ela lembrar que tem marido. A senhora entende? Então, assim, é só uma referência. Olha, tem homem na casa. O negócio aqui tem autoridade, é ou não é? Não, isso aí eu não me importo, não. Agora, eu não entendo a questão das meias dentro do sapato. Eu queria entender. Essa é Só uma que eu vou insistir até eu descobrir por quê. Tá? O assunto é sobre ele. It's not about me, it's about him. Ok. É sobre ele. Ele que é o convidado do programa. É o Pode Isso FTU, né? Pode Isso Conselheiro, né? Vamos para a próxima pergunta, por favor, produção. Eu quero honrar a minha mãe arrumando a casa, mas sempre que eu faço fica mais ou menos. Como arrumar direito? Ela tá morena, né? A Giovana tá morena. Olha só, Giovana, como arrumar direito? Dá aí a dica, mãe. Como arrumar direito, fazendo bem feito, tá? Não faz rapidinho, só por fazer, só por falar assim, não, eu fiz. Aí tá lá tudo embaçado, o vidro do banheiro, que você não limpou o espelho direito, tá lá puro embaçado, tá? Tá tudo lá sujo, mal arrumado, porque você só faz para cumprir. Aí não é oferta aceitável. Lembra de Abel e Caim, Giovana? Lembra lá da oferta que foi dada? Um fez de qualquer jeito, o outro ofereceu melhor. E assim a gente tem que fazer todos os dias. Ah, mas até arrumar a casa, principalmente, porque aí você está honrando pai e mãe também, com a sua parte. E a pessoa ter o prazer de fazer bem feito. Isso aí é algo que tem que estar em nós, né? Lá na minha mãe eu cresci com a placa lá. O que é para ser feito, deve ser bem feito. Essa placa, eu cresci e ela ficou lá até a minha mãe morrer. Pintava a grade, estava lá a placa. O que é para ser feito, deve ser bem feito. Então a nossa mãe, ela nos disciplinava. Ela falava, meu filho, o preguiçoso trabalha em dobrado. O preguiçoso faz 2 vezes. Faz direito que você só faz uma vez. Então, são ensinamentos que depois vão ajudar para a vida toda. E às vezes o adolescente faz de qualquer jeito, só para se livrar da responsabilidade. O que ele não sabe é que ele mesmo está se sabotando. Então, esse ensinamento que a gente recebe ali dos nossos pais, infelizmente está morrendo. Porque muitas vezes ele vê aqueles conteúdos lá, né, da série que você assiste. Tá todo mundo, como o Lucas falou, é porque todo mundo faz, então também é certo fazer. Ele desrespeita pai e mãe ali, critica, ridiculariza a figura do homem. A gente segue batendo nessa tecla, porque é uma agenda para você desrespeitar ali a sua família e você se tornar um ser humano cada vez pior. Porque se você imita aquilo que você vê ali mal feito, o que vai acontecer dentro de você? Você se torna cada dia pior. Você vai desintegrando o seu bom caráter. Aquilo que seus pais te dão, você vai e faz o contrário. Você vai o tempo todo ali desfazendo a figura que é a imagem e semelhança de Deus em você. Porque Deus não é preguiçoso, isso eu te garanto. Não, preguiça não vem de Deus. O livro de Provérbios está cheio de provérbios contra o preguiçoso, né? Porque o preguiçoso empobrecerá. Quem ama o sono empobrecerá. O preguiçoso é companheiro da miséria. Então, a própria palavra de Deus nos ensina. E o trabalho dignifica a pessoa. O trabalho faz com que a pessoa ela amadureça, ela cresça. Então, adolescente, já em casa, você está sendo treinado para a vida adulta. Você está sendo treinado amanhã a assumir maiores responsabilidades. E o interessante é que o adolescente cobra da mãe e do pai que, você não confia em mim, tá vendo? Eu quero sair com meus amigos, você não deixa. Mas como que a mãe e o pai vai confiar nele se ele não corresponde a pequenas responsabilidades? Era a pergunta que o Lucas fazia. Todo mundo vai, por que eu não vou? Bom, o Lucas já viram que ele não é como eu, né? Ele não é homem de muitas palavras, ele fala pouco. Mas o que a senhora percebeu que ajudou o Lucas vir para o FTU
e depois também fazer a academia do IntelliMan? No FTU a gente recebeu muita ajuda, principalmente na questão da organização, né? Teve um propósito, e esse propósito era para eu pegar um saco de lixo e fazer a faxina. Então, aí isso daí já foi o pontapé inicial do Lucas. Ele, mãe, eu preciso de um saco de lixo porque amanhã cedo eu já vou levantar e tenho que fazer isso. E ele mostrou um checklist enorme. Você vai dar conta? Ele, não, mãe, tem que fazer direitinho. O pastor não tá vendo, mas Deus tá vendo. Então, vamos fazer. E aí ele pegou um saco de lixo, começou a tirar o que ele não usava, o que ele não precisava. Fez uma organização assim no guarda-roupa que até hoje a gente tem orgulho de abrir. Porque era muita bagunça. Todo papel de bala que ele usava na escola, que tinha na escola, era nos bolsos, era na mochila. Essa é clássica do adolescente. Esses dias a gente estava vendo um podcast, a dona Paty falando, né, de guardar os papéis de chocolate na gaveta. Era o Lucas. Eu falei assim, ali era o Lucas, porque tudo quanto era papel de biscoito, de doce, de bala, era tudo dentro do guarda-roupa. Mas isso não era o Lucas, isso é o adolescente, né? É para a mãe não ver que comeu. Isso aí eu já decifrei, não precisa chamar a NASA mãe não, você já entende. Ele quer comer e a mãe não perceber que ele comeu. Exato. Agora, a senhora percebeu a importância de trazê-lo então para o FTU, colocá-lo na academia do IntelliMan, porque parece que é o óbvio, que a mãe já falou 1 milhão de vezes, mas quando se ouve de alguém de fora, aí você entende, minha mãe tinha razão, eu preciso melhorar nisso. Foram esses ensinamentos que fez você se despertar, Lucas? Sim, eu despertei de uma forma que eu tive um entendimento do que era o significado da palavra disciplina. Foi isso que me ajudou na organização em casa, no meu quarto, na organização dentro de mim também, na vida espiritual. A ordem começa interiormente, né? Começa a organização com os pensamentos, com a obediência. Então, determine que você vai fazer as coisas bem feitas para Deus, por você e para honrar os seus pais. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos à seguinte pergunta. Fala, galera do FTU, eu sou o Pedro, aqui do Templo de Salomão. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. É certo limpar a casa rapidinho para a mãe ficar feliz e depois ir jogar videogame? E o que você acha, Pedro, de você jogar videogame rapidinho para você arrumar a casa bem devagarzinho? Excelente. Dou todo o apoio. Né? Porque ele não observa isso. Se o adolescente, o tempo que ele passa no celular, no videogame, ele passasse lendo a Bíblia, imagina como estaria a mente dele. O tempo que ele passa se distraindo, o tempo que ele passa se divertindo, se ele passasse assumindo responsabilidades, como já seria a maturidade do adolescente? Aí ele acaba não crescendo. Tem homem já de 40 anos que todo o tempo livre dele, 50 anos, está ele lá no videogame. Ele é um adolescente que nunca envelheceu, ele é um adolescente que nunca quis crescer. Aí vem aquela perguntinha de todo adolescente, mas que mal faz? Que mal faz que você tem uma esposa frustrada do seu lado? Que mal faz que você é tão irritado, tão estressado, tão ansioso quanto um adolescente? Que mal faz que você vai perder o seu casamento por causa do jogo? Você vai perder a oportunidade de passar tempo com a sua família num parque, em estar com eles, com tempo de qualidade. Você está ali, igual uma criança, filho de quarto, adolescente de quarto. E os talentos que ele tem, né, que nem chega a descobrir que tem, porque ele não desenvolveu, ficou ali parado, jogando algo que não te leva a absolutamente nada. Ela falou que ele faz pão, faz bolo, faz arroz. Quando você descobriu isso? Então, quando eu vi o tempo que eu passava nos jogos, nas redes sociais, eu dediquei todo aquele tempo que eu usava em coisas desnecessárias para as coisas necessárias. Então, eu comecei também a ajudar mais minha mãe em casa, eu comecei, se necessário, fazer o almoço. Quando meus pais estavam fora de casa, eu fazia almoço, quando eles chegavam já está pronto. Quer dizer, não é uma obrigação. Aplauso para o nosso amigo Lucas aqui, por favor, produção. Aplauso, porque o rapaz é prendado, o rapaz pode soltar os aplausos aí para o nosso amigo Lucas aqui. Agora, isso não deu um ataque de coração na senhora,
Porque se o filho não avisar a mãe que tá fazendo, ele nunca fez isso, ela pode ter um ataque fulminante ali, né? Não tá acostumada com esse comportamento. A primeira vez pegou a gente de surpresa. Eu falei, Lucas, por que você fez isso? Ele, mãe, eu sabia que vocês iam chegar cansados. E aí eu decidi fazer o arroz. Eu não mexi com fritura, com nada. Eu só fiz o arroz para adiantar o almoço para vocês. Na hora a gente ficou espantado, ficou preocupado porque ele mexendo no fogão, essas coisas. Mas a gente viu que ele estava tendo responsabilidades. E prestou a comida? Sim. Ah, a pergunta que não quer calar, né? Agora, por que você não trouxe um pão pra gente comer aqui? Não pode isso, rapaz? Né? Pode isso, produção? O cara saber fazer o pão e não trazer o pão pra gente comer aqui? Hã? E já deixamos aqui para os cri-cris e mimimis de plantão, que não é trabalho infantil, não é trabalho escravo, não. É uma oferta que você faz, né? Sim, eu faço ali porque eu sei que vai ajudar. É uma forma de honrar a minha mãe e honrar a Deus também. Quer dizer, você percebeu que quando você estava na rede social, no videogame, você era um consumidor de informações. Mas quando você começou a fazer as coisas, você foi aprendendo, você se tornou um gerador de informações. Olha sua mãe falando do arroz que você fez, né? Do pão que você fez. E essa mudança do Lucas não foi só na arrumação, né? Porque tem gente que arruma a casa rapidinho para ir jogar videogame. A senhora percebeu que era um comportamento que estava nascendo dele. Sim, a primeira coisa que ele decidiu fazer, ele chamou eu e o pai dele. Mãe, eu posso vender o videogame? Aí a gente ficou meio assim, né? Eu não quero mais o videogame, não tem necessidade dele mais para mim. Então a gente ficou meio assim, o Lucas vendeu o videogame e falou assim, ó, eu quero vender, vocês me permitem? Foi o primeiro passo que ele deu. Ele falou assim, tá fazendo mal para mim. Então se faz mal para mim, eu não quero mais. Então ele que tomou a atitude de se desfazer do videogame, desinstalou todos os jogos que ele tinha. Então aquilo já não passou mais a ser necessário para ele. O tempo dele vazio já não estava mais assim necessitado de correr atrás de redes sociais, essas coisas que só estava prejudicando a saúde dele. E o que você começou a fazer com esse tempo? Esse tempo eu dediquei não só a parte de cuidar de casa, mas cuidar de mim. Foi nesse período que eu me aproximei mais a Deus. Foi inclusive no jejum de Daniel que eu recebi o Espírito Santo. Quer dizer, você também começou a arrumar a casa do Espírito Santo, que é o seu interior. Sim. Foi naquela organização, né? Cada coisa tem o seu lugar. Mas, em primeiro lugar, sempre pensar nas coisas de Deus. Deus não estava em primeiro lugar. Antes não. E para a mãe, como é que eu vi meu filho receber o Espírito Santo? No dia nós dois estávamos juntos, né? A gente estava numa reunião e aí eu olhei para ele já estava... Eu olhei de novo, eu falei, não é possível. Quando ele voltou da frente, ele já estava rindo. Aí eu falei, Lucas, ele... Mãe! E começou a rir assim... E a gente via o brilho nele diferente. Começou a ter várias mudanças nele. A gente começou a ver os frutos dele, que não era só dentro de casa. Ele começou a evangelizar familiares que não aceitavam. Na escola, o comportamento dele já era diferente. Ele levava panfletos até escondidos, né? E o Lucas, cuidado, você sabe que não pode. Ele, não, mãe, na hora do intervalo a gente conversa. Então, eu vi que ele começou a ter outras mudanças, porque antes a linguagem dele era jogo, quando não, eu tô com preguiça. Ou era jogo, preguiça e comida. Então, a gente começou a notar as diferenças. Fica muito fechado naquele mundinho, né? Hoje amadureceu. Sim. Hoje a mente dele é diferente. É outra. Então, ele amadureceu, assim, rápido. Pra gente foi rápido, porque a gente senta, a gente conversa, tem diálogo. Ele, mãe, olha, eu li algo na Bíblia muito bacana, senta aqui, vamos ler. Então tem que sentar com ele, tem que arrumar tempo. Não tem tempo, ele vai na lavanderia, ele vai onde a gente está. Olha que bacana isso. Então é diferente. Pra gente é prazeroso, porque eu falo, Deus, é algo que a gente, né? Segue adolescente, né? Ainda deixa as meias lá na caixa para lembrar a senhora que tem filho em casa, né? Levanta mais cedo, né? Porque ele levanta às 5, a primeira coisa que ele sabe, bom, Jesus não entraria num quarto bagunçado, então tem que arrumar a cama para orar primeiro. Que legal. Não, é diferente. Tem mais uma pergunta e vamos à última pergunta, por favor. Gabriel, eu sou da Catedral de Osasco. E a minha pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar mais a minha mãe? Porque quando ela me pede alguma coisa, quando eu vou perceber, eu já passei horas mexendo nas redes sociais.
Pois é, você acabou de ver aí o exemplo do Lucas. O Lucas entendeu que a bagunça que estava no entorno dele, ela nascia no seu interior. A bagunça do quarto, a bagunça dos horários, tudo estava bagunçado, mas principalmente as emoções, os sentimentos, a ordem de Deus na vida dele em primeiro lugar não existia. E claro, essa desordem refletia no seu entorno. Porque o seu quarto reflete quem é você. Né? A sua desordem, a sua bagunça só mostra quem é você. A bagunça não faz sozinha, né? A bagunça não chega ali e fala, opa, vou bagunçar o quarto. Não, ela só reflete quem habita naquele lugar. Então, ao receber o Espírito Santo, refletiu nas atitudes, no caráter, em tudo que ele passou a fazer, que agora ele tem o Espírito Santo. Ele não precisou ficar dizendo o tempo todo, agora eu tenho o Espírito Santo. O fruto começou a aparecer. Então, isso aí foi nítido pra gente. Porque ele chegava já, mãe, o que eu posso fazer para ajudar? Então, foi bem diferente. O Lucas antes e depois tem muita diferença. A gente não precisa, Lucas, ó, tem certa coisa para fazer. Não, ele se oferece. Às vezes eu tô fazendo algo, eu olho, mãe, eu já limpei a sala, não precisa limpar lá não. E o Lucas, você limpou direito, tirou... Mãe, pode ir lá olhar, pode passar o dedo. Ia tirar 10, mas não trouxe o pão. Ia tirar 10, mas não trouxe o pão pra gente comer aqui, né? Então, vai ficar com 9,99. Mas, olha o que diz aqui nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é Deus quem manda honrar o pai e a mãe. O mínimo que se espera do filho é que ele seja obediente. O mínimo que se espera do filho é quando a mãe diz, vem aqui, ele venha. Agora faça isso, ele faça. O mínimo que se espera do filho é fazer o melhor porque ele enxerga no pai e na mãe ao Deus a quem ele crê, né? Sim, e a gente vê o exemplo do próprio Deus ali diante do caos que estava a terra, que ele tinha criado perfeito, mas que veio Lúcifer e destruiu. Então, diante do sem forma e vazio, ele não ficou de braço cruzado e falou assim, deixa pra lá, vou criar outro. Não, ele começou passo a passo. Então, você, adolescente, você que já está nessa terra que o Senhor teu Deus te deu, você já está na igreja, você está no FTU, você está escutando a gente. Então, não deixe que seu tempo se encurte. É isso que Deus está falando. Você está perdendo vida. Não é só a vida do seu joguinho aí, não. É a vida que o teu Deus te deu. E quantas vezes você está aí perdendo horas e horas? Como o nosso amigo aí de Osasco perguntou. O que eu faço, então? Põe um alarme, ué. Põe um alarme. Fala assim, eu vou ficar meia hora. Controle. Quem controla o tempo é você. Você não tem mais pai e mãe para ficar lá 24 horas no seu pet vigiando. Mas é isso que demonstra o amadurecimento. Que a mãe e o pai não tem que ficar no pé, que a mãe e o pai não tem que ficar cobrando, que a mãe e o pai não tem que ficar o tempo todo igual uma criancinha. Então o adolescente ele já quer ter direitos, mas ele não ainda corresponde com as responsabilidades. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas teremos ainda aqui no Pode Isso FTU falando só sobre os games, mas eu quero fazer um convite muito especial para você. No dia 12 de maio, Dia das Mães, o FTU vai dar um grande presente para as mães. O FTU vai dar um grande dia especial aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Nós teremos o Conexão Team 2024 e o Bispo Renato e a senhora Cristiane Cardoso, eles farão uma palestra para pais e filhos. Imagina, uma tarde maravilhosa. Já tem a sua entrada? Sim, senhor. Já convidou a mãe? Já falou para a mãe, nesse dia a senhora não precisa cozinhar, porque eu vou te levar num lugar muito especial. Todo mundo lá em casa já está sabendo? Sim. Então, dia 12 de maio, aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 2 da tarde, chega cedo, a partir do meio-dia o portão já estará aberto. Milhares de adolescentes e familiares estarão ali. Nós teremos o musical do FTU, a banda FJ1 vai estar fazendo um esquenta lá, vamos ter a palestra. Olha, é o evento do ano, vai ficar de fora? Então cola com a gente, esteja conosco aqui em São Paulo no Conexão Team 2024. E lá no Conexão Team vai ter não conta ainda não. Conta não. Vou contar ainda não.
Mas vai ter uma surpresa, hein? É surpresa. Como diz, não vou dizer nada, mas haverá sinais. Daquela surpresa assim, inédita que ninguém imagina. Eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Haverá sinais, tá? Olha, falando em eu não vou dizer nada, o nosso boné do FTU, lindo e maravilhoso, eu tenho o meu, já está à disposição no arcacenter.com.br. Você já tem o seu? Corre lá. Aliás, no Conexão Team tem que estar tudo pronto, né? Uniforme do FTU, boné, talvez, não sei, haverá sinais. Vai chegar o moletom. Haverá sinais, eu não vou dizer nada, é segredo, né? Mas haverá sinais. Então se prepare, 12 de maio aqui em São Paulo, Conexão Team, mas também em todo o Brasil, em todo o mundo onde há o FTU, vai haver o Conexão Team, cada cidade vai ter aí um ajuste de datas, mas a gente vai realizar aqui em São Paulo no Dia das Mães, um grande evento, vai ter sorteio para as mães. Ah, que bacana. Olha que legal, a Airfryer é para o adolescente, mas a televisão 50 polegadas é para a mãe. É, para ele aprender a cozinhar, Com né? certeza. E a mãe desfrutar, assistir o Univer Vídeo, assistir a nova temporada de Reis, né? Que tá pegando fogo agora, Rainha a decadência. da Pérsia. Rainha da Pérsia, que veio aí. Então, a mãe que vai dizer pro meu filho, espera aí que tá acabando o capítulo. Mãe, já fiz o almoço. Calma aí que eu já tô indo. Então a gente vai ter ali sorteio de prêmios, mas o mais legal vai ser a palestra para pais e filhos. Algo que fica aí para você e por toda a eternidade, tá? Bom, pessoal, a gente vai chegando já aos momentos finais do nosso episódio de hoje, falando sobre adolescente em casa que não gosta de ajudar, mas vamos aos talentos do FTU antes da gente fechar o episódio. Olá, meu nome é Lucas, tenho 10 anos, faço parte do FTU da Catedral do Estado de Pernambuco e vou mostrar o talento de montar um cubo. Venho praticando há 6 meses, por incentivo dos meus amigos, e eu gostei. Pronto, consegui. Vem! Olha, tô com 48, com cara de 49 e nunca consegui resolver esse problema do cubo aí. Ele é um talento mesmo, né, Paty? É isso aí, desenvolva os seus talentos aí. Não, e ele demonstrou que não é um talento óbvio, é um talento de quem pensa, é um talento de gênio. Resolver problemas, esse aqui tem também esse talento. Mas eu não consigo fazer o negócio do cubo, não. Meus problemas são outros. Maiores. Bom, galera, olha, esteja conosco nesse final de semana, participe do FTU aí mais perto de você, seja nosso convidado aqui no Templo de Salomão. Sexta-feira nós temos os nossos encontros também, domingos, 7 da manhã, 9h30 da manhã e 18 horas. E também, segunda-feira, o Papo Reto, 7 da noite, com as oficinas de talento. Eu quero agradecer a senhora por trazer o Lucas aqui. Só faltou o pão, viu, Lucas, para tirar um 10, mas esse filho é um doce, né, mãe? Bastante. O Luquinhas nos ajuda, ele edita também os nossos vídeos aqui do Pode Isso FTU. É cheio de talento ele, né, mãe? Resolve minhas coisas. Resolve suas coisas. Esse aí vai casar cedo, né? É. Ih, a mãe gaguejou. Ih, a mãe gaguejou. Mexemos na ferida. Achei. Bom, esse aí a gente vai trazer no outro episódio, né? Vai trazer... Deixa para outro abafo caso. Deixa o Lucas quietinho. Ele vai casar logo, depois dos 40, Por aí. 38, por aí. Eu sei, a gente tem que falar sobre isso um dia, né? Aliás, se você tiver de casa sugestão sobre os episódios do nosso Pode Isso FTU, deixa aí as sugestões, porque a gente quer trazer para você aquilo que vai abrir o seu entendimento, tá bom? Mas a gente vai chegando aos momentos finais. Isso aí, toda sexta-feira também no nosso Instagram tem o Explicando e Descomplicando. Acompanha aí com a leitura da Bíblia. É, eu falo complicando e Não, descomplicando. explicando. Explicando. Então, se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, marca aí para você seguir, ativa o sininho para quando chegar as notificações. A galera às vezes vai assistir o episódio 3 dias depois porque não se ligou, né? Porque já lançou. Então ativa o sininho, porque toda quinta-feira, 6 da tarde, tem episódio novo aqui no FTU Brasil Oficial. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Tchau. Já viu aí, galera? Sempre tem alguém dizendo pra você se conformar e ser igual a todo mundo. Pra que mudar? Mas decidi viver o bem.
Mesmo que o mundo não queira também, eu vou manter o que aprendi bem guardado dentro de mim. Pra você ver que tudo pode mudar. Oh, oh, oh. Conheci a verdade, mudou a realidade em mim. Pra você ver que tudo pode mudar. Oh, oh, oh. Então decidi permanecer assim até o fim. Mas decidi viver o bem, mesmo que o mundo não queira também. Eu vou manter o que aprendi bem guardado dentro de mim. Pra você ver que tudo pode mudar. Oh, oh, oh. Conheci a verdade, mudou a realidade em mim. Pra você ver que tudo pode mudar. Oh, 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 oh. Então decidi permanecer assim até o fim. Vou te contar, sei que essa fase é complicada. Em todos os canais a nossa mente é atacada. E sempre alguém falando qual a melhor direção, dizendo viva hoje, segue o seu coração. Mas conheci Jesus que percebeu a minha dor, não me julgou, me entendeu e me ajudou. Não preciso ir na vibe desse mundo, não. Eu escolho todo dia, manter minha decisão. Pra você ver que tudo pode mudar. Oh, oh, oh. Conheci a verdade, mudou a realidade em mim. Pra você ver que tudo pode mudar. Então decidi permanecer assim.